Olá, meus irmãos. Hoje eu quero tratar de um assunto na nossa lição que tem sido debate aqui no Brasil por conta de um acontecimento na nossa vizinha Argentina, que foi a aprovação do aborto pelo Senado daquele país. Isso suscitou e tem suscitado debates aqui no Brasil, tem reacendido essa discussão, que é uma discussão complexa, uma discussão que precisa ser feita. E ela precisa também ser entendida por nós que somos cristãos, nós que somos do Evangelho. O aborto é uma prática mais ou menos antiga. Ela vem, em primeiro lugar, dentro da chamada revolução sexual. Esse processo que está inserido dentro do feminismo ganhou muita força a partir de maio de 1968, um grande movimento social de esquerda que aconteceu na França contra todo o governo e toda a posição conservadora e de direita. E de lá para cá, o feminismo principalmente tem trabalhado muito nessa luta pelo aborto, pelo direito das mulheres a abortarem seus filhos. Mas esse movimento, ele, é claro, como todo e qualquer movimento, precisa ser financiado, precisa ter financiamento. Então alguém financia isto. E nós vamos encontrar por trás desta empreitada, desta luta pela legalização do aborto, um grupo que é chamado de ultracapitalistas. São as famílias mais ricas do mundo, onde elas desejam, de certa forma, ter o controle sobre as pessoas, querem ter o controle populacional no planeta e, portanto, esse grupo tem financiado projetos, pesquisas, trabalhos, propostas que venham trazer esse controle da natalidade. Obviamente começou com a pílula anticoncepcional, depois então eles passaram a financiar o aborto, não só através de lobby com políticos de várias nações, mas também financiando clínicas abortivas, clínicas clandestinas que são abortivas por meio principalmente de ONGs, né, não são todas, mas de algumas ONGs que são instaladas nos países, sobretudo os países mais pobres. E com isso, então, o aborto tem sido um tema bastante discutido, sempre em pauta, onde há um financiamento pesado para a sua legalização, e isso, inclusive, inclui o Brasil. O Brasil tem sido alvo desta empreitada, alvo deste desejo. Mas a pergunta que devemos fazer é: o que a Escritura Sagrada nos fala a respeito do aborto? O que nós poderíamos falar sobre esse tema? Bem, em primeira mão, nós devemos olhar para a lei moral de Deus, principalmente no 5º e no 6º mandamento. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 5, quando temos ali a descrição dos 10 mandamentos. O 5º mandamento diz que o filho deve honrar pai e mãe. E nesse aspecto, vamos perceber aí o relacionamento entre filhos e pais. O que, claro, como diz o nosso catecismo maior, e vamos ver isso um pouquinho mais ao final desta lição, isso inclui também o relacionamento dos pais para com os seus filhos. Mas temos também o 6º mandamento, né? O 6º mandamento lá no verso 13 de Êxodo, capítulo 20, quando diz claramente: não matarás. Esse texto já é cabal, ele já é absoluto, ele já é conclusivo com relação ao aborto. É claro que quando eu falo aborto, eu não estou falando do aborto espontâneo, aquele aborto que vem contra a vontade da mãe. Não, estou falando do aborto provocado. Daquele aborto em que a mãe ou outras pessoas interferem diretamente para que a criança que está no ventre seja assassinada e retirada. É nesse ponto, é esse aborto que eu estou mencionando aqui.
Então o texto é bem claro, não matarás. Então se diz lá não matarás, significa dizer que é pecado o aborto, porque o aborto é um assassinato. Mas existe um texto que trata mais especificamente sobre essa prática, está lá em Êxodo mesmo, no capítulo 21, versos de 22 a 25. E dizem assim os versículos: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Esse texto aqui, ele traz uma certa polêmica por conta da tradução na língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, o texto ele foi traduzido da seguinte maneira: se homens brigarem, ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano. O problema é que o termo abortar, ele já traz a ideia de que essa criança ela nasce morta. Essa é a concepção primeira. Quando você diz assim, fulana de tal abortou, a ideia é que o bebê que estava no seu ventre morreu. E é aí que está o problema. Porque o texto no hebraico, ele não diz abortar. Ele não está dizendo, não usa uma expressão dizendo que a criança que nasceu, o contexto aqui são dois homens brigando e ali estão nessa briga. Vamos supor que a esposa de um ela se envolva nessa briga e aí acidentalmente o inimigo do marido dessa mulher bate nela, ela cai, vamos supor assim, e aí a criança ela sai do seu ventre. Esse é o contexto. O problema é que na tradução traz a ideia de que essa criança ela sofreu um aborto, ela foi abortada e portanto ela nasceu morta. Mas não é isso que o texto hebraico diz. Lá no verso 4, nós encontramos a seguinte expressão, do mesmo capítulo, de Êxodo 21. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, veja essa expressão, der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Essa expressão aqui no verso 4, der à luz filhos e filhas, essa expressão é exatamente a mesma que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 21, verso 22, que foi traduzido por aborte. Então, se nós utilizarmos aquilo que está no verso 4 e utilizarmos o mesmo critério para a mesma expressão do hebraico, usarmos a mesma tradução que encontramos aqui, lá para o capítulo 21, verso 22, então ficaria assim: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que ela dê à luz filhos ou filhas. Então aí já muda, não é? Já muda a perspectiva. Porque a ideia que temos aqui é a de que essa mulher ela foi atingida e ela então tem um parto prematuro. Que é de fato a ideia do texto aqui. Um parto prematuro. E aí o texto diz, porém sem maior dano. Ou seja, sem maior dano para a mãe, sem maior dano para o filho. Ele nasceu prematuramente. Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, ele atingiu a mulher violentamente, essa mulher, por conta desse ato violento, ainda que involuntário, ainda que não proposital, e ela então dá à luz os filhos nascem, mas não há prejuízo, os filhos nascem vivos e a mulher permanece viva. Mas essa situação de violência, ainda que não intencional, demanda uma multa. E essa pessoa, então, deve pagar a multa. E aí o texto
no verso 23, diz assim: mas se houver dano grave, e aqui, se olharmos para o contexto do verso 22, dano grave a quem? Ou à mãe, ou ao filho que nasceu prematuramente, ou a morte da mãe, ou a morte dos filhos. Aí o texto continua: então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aqui temos a aplicação da lei de Talião, que era a lei aplicada em Israel. E aqui estamos vendo o início da formação de um Estado, de uma república israelense, tendo a sua lei civil, dada por Moisés, por inspiração do nosso poderoso Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que, se acidentalmente um homem fizer que uma mulher tenha filhos prematuros, mas que não haja nenhum dano nem para a mãe nem para os filhos, ele vai pagar multa. Se houver dano maior, ou aos filhos, ou à mãe, ou a ambos, ele vai pagar com a própria vida. Agora perceba que aqui o texto não está dizendo que foi a mãe que decidiu abortar, né? Ou ter esses filhos prematuramente. É um acidente. Então, se há nascimento, ressarcimento. Se há aborto, né? A morte do filho ou a morte da mãe, vida por vida, né? Olho por olho, dente por dente, etc, etc. E aí vem um outro ponto importante para a nossa reflexão na Escritura Sagrada. É a forma como o Senhor Deus, ele vê uma criança no ventre da mãe. E isso é importante também para nós, para que compreendamos o que de fato a Escritura diz. E nós vamos perceber que o Senhor Deus, ele não vê aquele ser vivo que está no ventre da mãe como um mero apêndice, como algo que não é humano, algo que não mereça a consideração e o reconhecimento da essência humana que está ali presente. Porque muitos defensores do aborto, até mesmo aqueles que são moderados, existem aqueles que defendem o aborto, mas de maneira moderada, eles vão dizer que enquanto o ser que está no ventre da mãe estiver no status de embrião, então aí não é ser humano, pode, né, fazer o que quiser. Agora, quando se tornar feto, não, aí é um ser humano, aí se torna crime. Mas essa visão ela é equivocada, porque nós não podemos atribuir a um ser, se ele é humano ou não, por conta da sua estrutura física. Outra coisa também, muitos defensores do aborto dizem o seguinte: mas o embrião, né, o feto, e principalmente o embrião, ele não tem consciência da sua humanidade. Ele não tem consciência de que é um ser humano. Bom, se for assim, então, aquelas pessoas que nascem com lesões gravíssimas no cérebro e que têm uma vida vegetativa, também podemos matar? Podemos tirar a vida porque ela não tem consciência de que é ser humano? Veja que a questão aqui não se trata da essência humana, mas se trata de onde esse ser humano está. Se ele está no ventre ou se ele está já aqui na vida, aqui fora. É essa a questão toda. E nós precisamos entender que a humanidade é uma essência, é uma natureza concedida pelo Senhor Deus. Quando você tem ali a primeira célulazinha que vai se transformar numa pessoa adulta, num idoso futuramente, ali temos um ser humano, ali não temos um conglomerado de tecidos, de células, temos um ser humano, com toda a sua carga genética, com tudo aquilo que ele será fisicamente ao sair do ventre da mãe. E isso está embasado na forma como o próprio Senhor Deus encara esse estágio da vida. Por exemplo, lá no Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, encontramos a seguinte afirmação:
Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja como o salmista, ele ressalta aqui a visão que o Senhor Deus tem dele quando ele ainda está no ventre de sua mãe. Ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância ainda informe. Veja como o Salmo ele trata aqui. Ora, uma substância ainda informe? Então, inclusive no estágio onde não havia cabeça, tronco e membros, mas uma substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então o Senhor Deus, ele olhou para aquela substância informe e ali determinou soberanamente o que ele deveria viver sobre essa terra. Então essa é a maneira como o Senhor Deus, ele vê as substâncias informes, os embriões que estão no ventre de suas mães. Em Isaías 49, do verso 1 ao verso 5, falando do chamado de Deus, o texto diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Então aquela célulazinha no ventre da mãe, ali o Senhor Deus já concedeu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda na sombra da sua mãe, me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, substância ainda informe, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Nesse mesmo contexto, Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, ou seja, eu te amei. Que temos a predestinação do Senhor. Nós temos aqui a eleição incondicional. E antes que saísses da madre, ou seja, você ainda estava no ventre de sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando foi que o Senhor Deus consagrou Jeremias e o constituiu profeta sobre as nações? Quando? Está aqui. Antes que ele saísse do ventre de sua mãe. O mesmo podemos dizer de João Batista, conforme está em Lucas capítulo 1, de 13 a 5. Diz assim o texto: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Agora preste atenção. E será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Lá no ventre de sua mãe. Está aqui. Ele será cheio do Espírito Santo. O Senhor Deus consagrou João Batista no ventre de sua mãe e o encheu com o Espírito Santo, porque ele era um eleito do Senhor. Deus o amou antes da fundação do mundo e o elegeu para esse ministério bendito,
que foi abrir caminho para o Messias, para o Senhor do universo, Cristo Jesus. É por isso que Isabel diz, quando Maria chega na casa e lhe concede uma saudação, ela estando grávida de Cristo, João Batista se remexeu no ventre de sua mãe. Estava cheio do Espírito Santo. Então, como é que o Senhor Deus vê aquela criança ou aquele ser no ventre da mãe, ainda que esteja em uma forma em uma forma que não apresenta as características físicas de um ser humano, como uma única célula ou quando ainda está no estágio embrionário? Deus vê a pessoa, ali há uma pessoa humana, onde o Senhor Deus ele pode consagrar a partir dali para o seu sagrado propósito. O Senhor Deus já determinou todos os dias, quando ainda era uma substância informe no ventre da mãe. Então não tem essa história de que um aborto não mata um ser humano. Que conversa é esta? Sim, em qualquer estágio, o aborto é um crime. E aí precisamos também ressaltar o que dizem os nossos símbolos de fé. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 129, encontramos o seguinte: o que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Aqui está se referindo ao 5º mandamento: honrar pai e mãe. Então, nesse sentido, o que se exige dos superiores, né, aqueles que são superiores, e aqui vamos colocar no contexto do nosso estudo, da mãe para com o seu filho, né, ainda que no ventre materno. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, e que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. E aí, olha só, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo. E que, por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus. Honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. E na pergunta 130 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: quais são os pecados dos superiores? Ou seja, os pecados, contidos no 5º mandamento, nessa relação dos pais com os filhos. Os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando e favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente. E aí agora preste atenção, diz assim: expondo-os descuidadosamente, ainda que de maneira descuidada, ao dano, à tentação e ao perigo, ao dano físico, mental, enfim, o dano completo, provocando-os à ira, ou de alguma forma desonrando-se a si mesmos, ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Então, causar dano a um filho, ainda que ele esteja no ventre, é pecado. É sim ferir o 5º mandamento. E também o 6º mandamento. Na pergunta 136, nós temos aqui os requisitos para o 6º mandamento: não matarás. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, tirar a vida de quem quer que seja, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Então ele está dizendo o seguinte: tirar a vida de alguém deixa de ser pecado quando é pena capital, instaurada pelo Estado, com justiça, com equidade,
Guerra legítima, você está numa guerra legítima, ou defesa. Você vai defender sua casa, seus familiares, ou defender a sua própria vida. Ele continua dizendo: a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, e aí vem, olha só, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. É pecado. O aborto é pecado em qualquer circunstância. Ele é pecado. Nada justifica esta prática. Mediante a palavra do Senhor. Nada justifica. E aí nós perguntaríamos, o que de fato é o aborto? Porque é aí que vem o grande problema no debate. O que é o aborto? O aborto é só o descarte de um apêndice, de um adendo? Meu corpo, minhas regras? Então, são meus corpos, o que está nele, está sob meu domínio? É aqui que vem o ponto para a discussão. Como é que nós podemos definir o aborto? Né? Volto a dizer, não é o aborto espontâneo, mas o aborto provocado. Primeiro, é um assassinato cruel. O aborto é um assassinato. É a mãe ou terceiros assassinando um ser humano que está no ventre de uma mulher. Ou a própria mãe matando seu filho, autorizando esta prática. Portanto, o aborto é uma tirania, é um ato tirânico. Mas também o aborto é uma opressão maligna. Então é um tipo de totalitarismo. Por que totalitarismo? De onde vem essa expressão? Totalitarismo é um termo que vem da política. É quando um líder do Estado ele oprime as pessoas que deveria proteger e honrar. Então é a mesma coisa, nessa escala menor, no relacionamento da mãe com o seu filho que está no ventre, há ali totalitarismo, porque a mãe tem todo o poder de vida e morte. Em certas circunstâncias, claro, né? Não em todas, mas em certas circunstâncias, de vida e morte sobre o seu filho no ventre. Mas a criança que está no ventre não tem como se defender. Ele está apenas à mercê dessa mãe. Então, o aborto passa a ser uma opressão maligna, um ato totalitário. É um assassinato totalitário. E em terceiro e último lugar, o aborto é uma ideologia satânica. Vocês já perceberam como é que se argumenta com relação ao aborto? Já perceberam que o foco é sempre a mulher, o corpo da mulher, o bem-estar da mulher, a situação da mulher, a decisão da mulher, e em nada ninguém se levanta em defesa do filho, seja um feto, seja um embrião, seja uma célulazinha. Ninguém se levanta em defesa deles. Eles estão descartados, é isso? Não entra no debate? Vamos pensar somente sobre a mulher, e é aí que você vê essa ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é quando você constrói um conjunto de teorias que nada tem a ver com a realidade. Então se foca apenas na mulher. Meu corpo, minhas regras, é o meu futuro, é a minha carreira, são as circunstâncias da vida. Mas e a criança? E a criança que vai ser morta violentamente? Ninguém se levanta em defesa dela? Ninguém levanta sua voz para defendê-la? Isso de fato é algo muito terrível. E aí, é claro, vem uma última colocação. Será que não existem casos em que a mulher ela deve abortar? Como, por exemplo, no caso de estupro e no caso de risco para a sua vida? E existem até aqueles que são defensores de um tipo de eugenia, né? Algum tipo de deformação do feto. Será que isso não poderia ser não poderia dar autorização para a mãe abortar? E eu quero ser muito sincero aqui, eu quero colocar a minha opinião. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Eu sei que a gravidez provinda de um estupro é algo muito lacerante, é algo muito difícil, é algo muito doloroso. Mas nós não podemos tirar a vida de quem quer que seja por conta dessa dor. Eu sei que é difícil, eu não estou sendo insensível, mas isso justifica o assassinato? Isso justifica tirar a vida de alguém? Pense bem. E com relação a mãe correr risco, eu sempre tenho dito, hoje nós temos uma medicina muito avançada. Bebês, fetos podem nascer prematuramente e serem cuidados em incubadoras, em hospitais e sobreviver. Se de fato há um risco, não, abortar não. Mas no momento mínimo, né, na idade mínima em que a criança possa nascer, né, 6 meses, 5 meses, 4 meses e meio, ela pode nascer e se lutar pela sobrevivência dela, caso ela realmente traga uma situação de altíssimo risco para a mãe. Usar a medicina é usar um meio termo para salvar a mãe e salvar a criança. Agora, é claro que tudo está nas mãos do Senhor. E quanto à eugenia, né, que é essa visão da perfeição humana, não, ele é anencéfalo, ele não tem tronco, ele não tem... Não! Que ele seja gerado. Eu sempre tenho dito isso para as mães. Eu sempre tenho dito, ainda que ele tenha uma deformidade gravíssima e não venha sobreviver após o nascimento, mas enquanto ele estiver no seu ventre, ame-o como um filho. E quando ele nascer, a mãe deve pegar essa criança, ainda que esteja ali numa aparência dolorosa e terrível, mas pega aquela criança e dizer: meu filho e minha filha, ou minha filha, eu te amei até esse momento e vou te amar para o resto da vida, ainda que você tenha vivido tão pouco. Mas nesse pouquíssimo tempo que você viveu, você foi amado por mim, sua mãe. Você foi amado por aqueles que me cercavam. Essa é a forma que devemos tratar a vida humana. Porque estamos tratando de seres humanos. Não estamos tratando de planta. Não estamos tratando de fungo, de vírus, de bactérias. Estamos tratando com seres humanos. Por isso, o aborto, ele não se justifica, sob hipótese alguma. Porque o aborto, ele é um assassinato cruel, é uma tirania. Ele é uma opressão maligna, é um totalitarismo da parte da mãe ou daqueles que praticam o aborto. E é uma ideologia satânica, porque concentra apenas nos direitos da mãe ou da mulher, em detrimento da criança, que está ali indefesa e que precisa de proteção. Que Deus, de fato, nos ajude. Que Deus ajude o Brasil. Que o Brasil não embarque nesta empreitada que aconteceu aqui no nosso país vizinho, Argentina, mas que o Brasil permaneça firme. Mas é claro, todo conservador, todo cristão, ele é pessimista. Ele sabe que o mundo caminha de mal a pior. O mundo jaz no maligno. Então o que nós temos que fazer é orar ao Senhor Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Gente, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E reflita, você como um cristão, reflita sobre o aborto e perceba que pela perspectiva da Escritura Sagrada, todo filho de Deus, todo aquele que glorifica a Cristo, e lembre-se que Cristo se fez carne, Cristo foi uma célulazinha, Cristo foi um embrião, Cristo foi um feto. O próprio Deus encarnado demonstra a sublimidade de um ser criado por Deus. No caso de Cristo, não criado, mas encarnado. O próprio Cristo,
que assumiu a forma humana, mostra o que é um filho no ventre de sua mãe. Porque Cristo veio a este mundo pelas leis estabelecidas por Ele próprio e pelo Pai no momento da criação. Então, o próprio Cristo mostra a visão que devemos ter de uma criança no ventre de sua mãe. Que Deus nos abençoe.